No ponto de vista de hoje, nós estamos conversando com o doutor, professor Mário Jorge Martins, médico, professor da UNCISAL e mestre em parasitologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Dos dois primeiros blocos, nós enfocamos aí os caracóis africanos. O professor cobra que a gente seja sempre dizendo, erroneamente chamado de caramujo. Tem nada de caramujo. Falamos tudo sobre os caramujos, professor, ou alguma coisa, claro, tudo não podemos falar num programa, mas o senhor acha que é importante destacar alguma outra questão em relação a esses caracóis africanos? Eu diria o seguinte, Valdemir, é que você falou de pregar no deserto. Então, eu já não estou pregando no deserto porque eu estou no meio de comunicação. Perfeito. E eu acredito que na hora que a gente alertar, porque às vezes as pessoas não fazem por desconhecer. Vamos acreditar no governador Teotônio Vilela, que isso é um projeto para o estado de Alagoas. Vamos acreditar nos senhores deputados e presidentes da Assembleia Legislativa desta casa. Vamos acreditar na Secretaria de Agricultura, porque aí envolve a agricultura, na Secretaria de Saúde, no IBAMA, no Ambiente, Instituto do Ambiente. Embora eu use a palavra meio ambiente, eu acho errado, porque meio ambiente é uma redundância. O ambiente não é pela metade, ele é inteiro. Meio é sinônimo de ambiente. Vamos convocar as prefeituras, porque eles estão nas prefeituras. Afinal de contas, o cidadão não mora no estado nem na nação, ele mora no município. A Dilma, presidente da República, mora no município de Brasília. Então, o município também tem responsabilidade. Os 3 níveis de governo. E os vereadores, através da AMA e através da UVEAL. A AMA, os prefeitos. Nós vamos, aonde tiver uma porta, a gente vai bater. Porque há uma necessidade premente. Praticamente não estamos fazendo quase nada, a não ser tentar controlar, tentar matar o caracol, que é impossível, digamos assim, destruir tudo. Então, vamos utilizá-lo como uma forma alternativa. Bom, no estado, onde a maioria é miserável, não come proteína, nem de peixe, nem proteína das aves, nem tampouco proteína animal de maneira geral, e a gente tem isso como uma alternativa futura para alimentar famintos deste estado pobre, desse país rico, mas com a nação de miseráveis. Seria criação de caracóis. Seria pegar os caracóis e até fazer criações. Com certeza. Agora, professor, veja só, o senhor tem um outro projeto também que trata de esquistosomose. O que é a esquistosomose e por que a gente ainda hoje, depois de tantos anos, a gente ainda convive com esse mal, com essa doença que está sempre surgindo aqui no nosso estado, professor? Na verdade, a esquistosomose, existe 20 tipos de esquistosoma. 20? 6 são importantes para o homem. E desses 6, um vive no Brasil, que é o Schistosoma mannsoni. Esse Schistosoma foi importado da África, na época dos escravos, que trouxeram o parasito no interior do seu corpo. E nós, alagoanos, sabemos que existiu o Quilombo dos Palmares, que chegou em 1560 a ter 30 mil negros, 30 mil pessoas, quando no Brasil só existia 60 mil. O Quilombo dos Palmares foi a metade da população do Brasil na metade do século XVI. Então eu costumo dizer que a minha tese de mestrado foi em esquistosomose. Eu costumo dizer o seguinte, que o Quilombo dos Palmares foi o centro catalisador do esquistosoma. Na Serra dos Palmares, que era a capital, e ele ia até perto de Penedo e até Barreiros, seria em Barreiros, em Pernambuco. 120 léguas de largura por 80 de comprimento por 80 de largura. Imaginou que era um reino, o reino Palmares. Então, na medida que os negros, o Brasil cresceu e começou a dispersar para as demais regiões, veio o ciclo do ouro em Minas Gerais, os nordestinos foram lá, porque inicialmente o esquistosoma ele se dispersou no sentido norte e sul, que a região esquistosomótica primeira conhecida ia de todo o Rio Grande do Norte
a Ilhéus e Porto Seguro da Bahia. Na medida que as estradas de rodagem foram sendo feitas, não só os negros, mas as pessoas nordestinas em geral que estavam infectadas, foram para o Ciclo do Ouro no século XVIII nas Minas Gerais. E lá levaram o citosoma. Lá tinha o caracol, o caramujo, aliás, desculpa. Lá era caramujo. Ciclo do café, o citosoma, ciclo do café em São Paulo e Paraná. Ciclo da borracha no Belém. E por aí foi, o citosoma se dispersou no sentido norte e sul e hoje está em praticamente todos os estados brasileiros, inclusive no Rio Grande do Sul. Quer dizer, hoje o cistosoma, a gente pode dizer que ele está fora de controle, professor? Ou ele está com o controle ainda que um controle falho, digamos assim? Em 1976, o doutor Paulo de Almeida Machado, um homem que tinha uma sensibilidade muito grande, primeiro, o ministro da Saúde, 1976, justamente no governo saída do governo Costa e Silva e início do governo Geisel, 76. Governo Geisel, 76, 74, 78 foi Geisel. Figueiredo foi 78 e 82, perfeito. Correto? Então, Paulo de Almeida Machado sonhava em fazer um trabalho para o controle da citosomose, mas ele não visava só o controle da citosomose, mas o controle de todas as doenças dentro desse bolo da citosomose. E como ele tinha uma visão histórica das coisas, ele preferiu lançar o projeto em União dos Palmares, em homenagem a Zumbi, quilômetro dos Palmares. E também para homenagear o professor Geraldo Vegete, da SUCAM, na época, que tinha um método fabuloso de eclosão do viracídio para não gastar tanto microscópio. Esse projeto durou 3 anos e teve estados como na Paraíba que não foi nem avaliado. O estado que mais contribuiu para a citosomose nessa época, o melhor de todos, foi o estado de Alagoas, sob o comando do professor, um homem que tem uma sensibilidade social incrível, que é o professor José Geraldo Vegete de Siqueira, que eu tive a honra de trabalhar com ele na SUCAM no combate ao dengue. Então, esse trabalho, apareceu o Mancil, que era droga milagrosa na época, porque não só matava o citosoma, mas diminuía as chamadas esplenomegalia, hepatosplenomegalia, ou seja, reduzia o tamanho do baço e do fígado. E o cidadão melhorava, não entrava na fase de ascite. Ele tinha essa capacidade também. Esse trabalho persistiu. O Programa Especial de Controle da Citosomose, em 76, transformou-se em Programa de Controle, não especial. Porque, infelizmente, nesse país, fazem programa. E programa, como diz, tem começo, meio e fim. Programa de final de semana termina domingo à noite. Não é verdade? E o que aconteceu? Outras endemias vieram, como Chagas, leishmaniose e outras, e depois o dengue em 86. E a SUCAM não tinha um contingente de homens para atender todas. E teve que todo mundo sair dessas endemias, como citosomose, e foi para o dengue, porque era necessário. O dengue estava chegou a 300 mil pessoas a avaliação da primeira epidemia de Maceió. Na Pajuçara, na rua Araújo Bivar, onde é o campo do CRB, todas as casas tinham pessoas infectadas por dengue, com sinais de dengue. Aí, o tempo se passou, as verbas curtas, a SUCAM só fazia metade do estado, uma metade de um ano, metade de outro. Com o advento da municipalização, Constituição de 88, criação do SUS, entregaram às prefeituras. Aí foi um desastre. A SUCAM, que juntamente com a DataPrev e a Fundação CESP, transformou-se em FUNASA, no governo Collor. E eu imaginava que a FUNASA fosse aquele órgão federal capaz de ensinar e também cobrar, supervisionar os municípios. Mas a FUNASA ficou a reboque dos municípios. E ela se transformou num mero escritório regional, como o INAMPS, o antigo INAMPS. E o que aconteceu? Todo o conhecimento da SUCAM foi para o espaço, porque uns se aposentaram, outros morreram, e a gente perdeu esse conhecimento. E não houve um segmento, quer dizer, eles não foram, aquilo não tinha sido transmitido para os outros. Exatamente. O que é que acontecia? O que é que acontece? Hoje, os funcionários da SUCAM, da antiga SUCAM, os que existem ainda, estão a reboque do município, quando devia estar na direção das endemias, especialmente do citosoma. Outra coisa drástica
o governo federal pegou a criança que ele vinha cuidando, que é as endemias, e deu para o município dizendo, toma aqui que o filho é teu. E os municípios despreparados. Desde 1500 que o nível federal cuida da saúde, entre aspas, e não aprendeu a criar até hoje o nível estadual. Como é que o município despreparado poderia cuidar disso? E o resultado, tem município que tinha até boa vontade. Faz um arremedo, digamos assim. Faz 10% do canto, 10% do outro. E para concluir a história, Valdemir e telespectadores, em Pernambuco existem municípios que há 10, 15 anos não se cuida das suas almas. E aqui, de 15 a 20 anos. Aquelas formas hepatoesplênicas, ou seja, barriga d'água, ascite, baço grande, fígado grande, que regrediram e desapareceram. Elas estão voltando piores ainda, pela falta de um controle específico. Baseado nisso, e baseado em alguns estudos, nós resolvemos fazer um projeto que abrangesse os 72 municípios, que a gente imagina que tenha. É possível que tenha mais. O senhor vai falar sobre esse projeto daqui a pouco. Agora, como é que tem... O senhor falou 72, que todo mundo sabe, né? Que já existe. Já existe. Que está acontecendo hoje. Hoje. Essas pessoas estão sendo contaminadas de que forma? Da mesma forma como antigamente? Da mesma forma, não mudou nada. Eu costumo dizer que eu tenho pressa, porque tinha coisas nesse estado e nesse país que era para ter feito há 50, 70, 100 anos, e não foi feito. Então eu tenho pressa. Isso é para hoje, para agora, era para ontem, e não para amanhã, não para depois. E nesse período todo, quer dizer, houve esse descuido, aquilo que havia regredido voltou com a mesma força, voltou com mesma mais intensidade. Força, mais força ainda. Eu tenho uma criança de 2002, com 7 anos de idade, que já morreu, em Geraldo Ponciano, e em ano 2005 eu tenho vários casos de fotografias de pessoas de União dos Palmares com ascite descompensada, com citosomose descompensada, provocando a barriga d'água, a doença do caramujo, barriga d'água. Isso por causa da infecção nos rios. Exato. E nos... As próprias prefeituras, Valdemir, para você ter uma ideia, colocam as fezes sem tratamento dentro do rio. É por isso que a lagoa... O rio onde a pessoa toma banho, onde a pessoa lava roupa? No Rio Mundaú, no Rio Paraíba. Tem prefeituras que colocam diretamente as fezes sem nenhum tratamento. Aí o que acontece? Quer dizer, essas fezes vêm para a lagoa. A Lagoa Manguaba e a Lagoa Mundaú, ou chamada Lagoa do Norte, né? Daí Santa Luzia do Norte, porque o norte era a Lagoa do Norte. Então, quer dizer, é um descaso. Esse descaso ele é visto só aqui no nosso estado ou em outras partes do Brasil nós temos situações... Não, nós temos situações parecidas. Mas, infelizmente, no estado de Alagoas, a situação é mais agravante. Alagoas... O único índice aqui que é maior é o de criminalidade. Você sabe disso. O resto, nós estamos competindo com o Maranhão do Sarney. É o Sarney Questão, né? Que saiu até na Veja. Sarney Questão. Que são aqueles países mais atrasados da antiga União Soviética. Então, é preciso que a gente entenda. Pelo que me consta, Valdemir, Sergipe está 30 anos na frente da gente. É uma geração. A gente precisa acordar, sair desse estado de letargia que acontece com o caracol quando é o verão, e acordar, porque o tempo urge e esse povo, essas 3 milhões e poucas almas que tem no estado, que uma grande maioria é faminto, precisa realmente de algo melhor, de uma melhor sorte. Agora, nesses outros estados a que o senhor se referiu, que a situação não é tão grave quanto a nossa, algo está sendo feito? Sim. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, os índices lá são menores do que aqui, mas lá tem muito mais municípios do que a gente. Porque Minas Gerais tem 600 municípios. Tem mais ou menos 200 com citosoma. Inclusive, minha tese de mestrado eu desenvolvi lá. Mas lá os índices são baixos e eles têm um certo controle. Não um controle como deveria, mas está bem melhor do que a gente aqui. A gente vai falar, então, sobre o seu projeto para o controle da extosomose depois dos comerciais, tá bom? A gente faz um pequeno intervalo no programa Ponto de Vista, que está conversando com o Dr. Mário Jorge Martins, que além de médico é professor da UNCISAL e é hoje o nosso entrevistado aqui na TV Assembleia. Voltamos já.